Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Vamos para a página 324 para iniciar o capítulo 4 de ciências. Página 324, capítulo 4 de ciências. Não esqueçam de colocar a data no topo da página, tá? De lápis grafite. Muito bem. O nosso tema será: por que o nosso planeta é tão diverso? O que significa a palavra diverso? Quer dizer que tem muitas variedades, muitas coisas diferentes. Então, por que o nosso planeta é tão diverso? Para conversar, vamos para as perguntinhas do Para Conversar. Primeira perguntinha: quais são as semelhanças entre essas duas imagens? Então, deixa o seu livrinho aberto, igual a gente faz lá no colégio, para que nós possamos observar as duas páginas juntas, a 324 e a 325, certo? Então, quais são as semelhanças entre estas imagens? As imagens das duas páginas. Então, quais imagens eu tenho aí? Eu tenho um cacto. Que mais? Eu tenho diversas árvores. Eu tenho uma Vitória Régia. Então, quais são as semelhanças entre elas? O que elas têm de igual, né? O que elas têm de parecido? Ah, muito bem. Todas elas são verdes. Joia. Todas elas são plantas. Muito bem. Todas elas estão na natureza. Muito bem, é isso mesmo. E quais as características principais de cada planta das imagens? Então, o que elas têm assim que a gente olha e fala, essa é tal planta? Vamos lá descobrir? Vamos ver uma característica? Então, do cacto. Uma característica do cacto. Ele é verde, joia. Ele é seco, muito bem. Que mais? Ele é espinhento, verdade. E as árvores? Quais as características dessas árvores? São verdes, são altas, muito bem. Também vivem na natureza. E a Vitória Régia? Também é verde. E uma característica importante da Vitória Régia: ela vive na água. Muito bem. Casinha de muitos sapinhos, não é mesmo? E na página 325, nós vamos ler o que nós vamos aprender neste capítulo. Então, neste capítulo você vai, primeira bolinha, identificar as espécies de plantas e animais dos ambientes. Você vai reconhecer e explicar o que é biodiversidade. Olha que nome bonito e interessante. Você vai listar as características necessárias à manutenção da vida. E você vai relacionar as plantas e os animais aos diferentes ambientes em que eles vivem. Muito bem, mãos à obra, vamos lá? Então vamos para a página 326. Coloquem a data no topo da página e vamos iniciar a nossa leitura. O meio ambiente e a biodiversidade. De novo esse nominho. O que é biodiversidade? Bom, a prova vai explicar em duas partes. Bio significa vida. Diversidade significa variedade, muitas coisas diferentes. Então, biodiversidade quer dizer que são as variedades da vida, né? Coisas diferentes. Vamos para a leitura. Acompanha aí, com o dedinho. Chamamos de biodiversidade o conjunto de espécies de seres vivos de um ambiente. Se olharmos atentamente à nossa volta, existem muitas espécies de plantas e animais dividindo o mesmo ambiente, seja no fundo do mar ou no deserto. A biodiversidade é necessária e essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, olha lá, manutenção tem uma setinha.
do glossário, lembra do dicionário, da lupinha? Tá explicando o que é manutenção. É a conservação para o bom funcionamento de algo, que aqui está falando para a conservação do nosso planeta. Então, a gente chama de biodiversidade o conjunto de espécies, de seres vivos de um ambiente. Pode ser os seres vivos plantas, pode ser os seres vivos animais, mas todos eles formam a nossa biodiversidade, certo? Vamos para a figura? Olha que figura linda que temos aqui, ó. Observa bem aí no seu livro. Aí tá escrito assim: você consegue encontrar 3 espécies de seres vivos nessa imagem? Então vamos olhar bem atentamente. O que a gente consegue, hein? Olhar aí nessa paisagem. O que a gente consegue encontrar de seres vivos? Muito bem! Planta de flor amarela, tem aí. Ele é um ser vivo, ela é um ser vivo. Planta de flor branca também é um ser vivo. O que mais que a gente vê aí? Planta de flor roxa, joia. Ah, então tem mais de 3 coisas, né? Borboletas. Borboletas também são seres vivos. E a grama. Muito bem. Agora você vai anotar 3 seres vivos que nós encontramos nessa paisagem aí nas 2 linhas abaixo. Combinado? Pode anotar. Continuando nossa leitura, vai continuar aí assim após as linhas. A diversidade de espécies que existem em um lugar é o que faz com que o planeta se mantenha em equilíbrio para que a vida continue. Plantas, animais, fungos e outros seres vivos dependem uns dos outros para continuar vivendo. Isso é o que chamamos de uma relação de interdependência. Então, um precisa do outro para viver. Tanto seres vivos animais, como seres vivos plantas, como seres humanos, uns dependem dos outros para sobreviverem, viverem bem e felizes. Por exemplo, a abelha e a flor têm uma relação em que as 2 espécies são beneficiadas. A abelha leva os grãos de pólen de uma flor a outra e as flores fornecem alimento para a abelha. Então, olha lá, de novo a gente tem a setinha da palavrinha pólen e tá explicando o que é o pólen. Então, o que é o pólen? Ela é umas pequenas sementinhas, assim como se fosse um glitter, bem fininha, que elas são produzidas pelas flores. E aí as abelhas vão passando de uma para outra para que elas consigam ter os frutos, que elas consigam sobreviver. E assim, a abelha também pegando pólen, a abelha também sobrevive. Interessante, né? Vamos para a próxima página agora, 327. Na página 327, ó, não esqueçam de colocar a data lá no topo da página, dia 15 de maio. Está escrito assim, ó, características necessárias à manutenção da vida. Observe as imagens a seguir. Então, qual é a primeira imagem que a gente tem aí? A toca de coiote com os filhotes. Então, tem uma toca onde o coiote está com seus filhotes. Muito bem. A segunda imagem tem a toca de uma marmota. Olha lá, a marmota bem escondidinha dentro da toca. A terceira imagem tem um ninho de passarinhos. Ó, todos os filhotinhos dentro do ninho. E a quarta imagem, um ninho de vespas. Olha lá que bacana. Vamos para as perguntinhas. Número 1. O que mostram as imagens? Então, observa bem essas 4 imagens e responde aí no seu livro. O que mostra essas imagens? Mostram seus animais, cada um no seu abrigo, cada um na sua casinha, né? Cada um no seu habitat natural. Então, você pode escrever aí a sua resposta. Depois temos o exercício 2. Do que você acha que um animal necessita para viver? Do que um animalzinho, um ser vivo, pode ser qualquer animalzinho, pode ser o seu cachorrinho, o seu gatinho, enfim, qualquer animal, qualquer ser vivo, como uma planta também, o que eles precisam para sobreviver?
Nós, como seres vivos, também, o que nós precisamos para sobreviver? Precisamos de água, de alimentação, de ar puro, né? Ar fresco. Precisamos de muitas coisas. E aí você pode pensar um pouquinho e escrever todas essas coisas que nós, como seres vivos, necessitamos. Tudo bem? Aguardo sua tarefa. Um beijo!